Agora vai. Então, vamos lá sobre os fatores importantes para essa implementação, certo? Do primeiro deles, obter a participação ativa da autogerência. Pessoal, para a implantação de um sistema RP, é de imprescindível importância que toda a alta cúpula, né, digamos assim, os grandes níveis, estejam empenhados massivamente, intensivamente. Por quê? São geralmente os profissionais que mais conhecem, né, que entendem, né, a conhecer de uma forma mais profunda todos os processos da empresa. Então, sem esse envolvimento da alta gerência, se torna impossível com que seja avaliado os pontos imprescindíveis, né, digamos assim, para a melhoria nos processos da empresa, certo? Implementar o gerenciamento de mudanças, buscando reduzir o medo dos usuários pouco informados. Muitas vezes, as empresas se travam, né, a implementação de softwares e afins, devido ao medo, né, ou à ausência de conhecimento na utilização de software, né, digamos assim, na evolução, digamos assim, dos sistemas que vão vir a ser empregados na empresa. Então, muitas vezes, né, os próprios funcionários de todos os níveis, tá? Dependendo do nível hierárquico, muitos deles, digamos que, tendem a ter esse medo, essa rejeição. Identificar os usuários-chave, que são indispensáveis em seus respectivos departamentos. Em alguns casos, né, em alguns, por exemplo, a gente pode usar até o fator do exemplo que a gente já conversou semana passada do supermercado, né, do Maxwell, quando ele fala da questão do almoxarifado, né, que toda informação, todo produto tem que ter a sua entrada e a sua saída registrada, né? Porém, a gente sabe também que não tem só ele no setor, né? São diversos funcionários que tramitam, né, que transitam naquele setor e podem vir a utilizar daqueles materiais, né, daqueles itens lá armazenados. Só que quando a gente pensa em funcionário-chave, o que é o funcionário-chave? O funcionário-chave é aquele que impreterivelmente precisa ter o conhecimento amplo, né, de um treinamento amplo, digamos assim, da utilização desse software. No exemplo que eu cito aqui, seria ele, né, que seria a pessoa que seria responsável por todo o lançamento de entradas e saídas do software. Então, é imprescindível discutir, identificar, né, essas pessoas, só que não só nesse departamento, óbvio, em todos eles. Escolher com segurança para gerente do projeto um profissional experiente e respeitado, de modo a ser acatado nas decisões de implantação. É uma coisa, pessoal, que não funciona goela abaixo, né? Como assim, professor? Não adianta eu chegar aqui do nada querendo fazer 1.500 alterações na empresa, né, no software da empresa, no sistema de gerenciamento da empresa, sendo que eu nunca, né, vi ou conheço ou compreendo todos os processos daquela empresa. Então, é de comum, né, acordo e óbvio, é muito mais útil, né, muito mais proveitoso a gente utilizar de funcionários que sejam conhecedores de todo o processo. Geralmente, essas pessoas que conhecem todo o processo, ela tem amizade com todo mundo, a gente diz assim, né? Por quê? Ela já se envolveu em todas as etapas. E a gente sabe que certas coisas só tem como aprender, de fato, você praticando, vivenciando aquela situação no ambiente digamos assim, de trabalho, né? Planejar e realizar treinamentos. Não tem como funcionar a aplicação do RP sem você fazer os devidos treinamentos para os funcionários que vão, de preferência a todos, óbvio, né? Que vão estar inclusos nesse processo. Pessoal, imagine hoje você chegar aqui, você nunca usou o Excel na vida, né? Vou usar o Excel, que é um exemplo básico. Rapaz, preciso que você desenvolva uma planilha para mim com dashboard, com não sei o que e tal, com isso, com aquilo. Aí você vai dizer, pô, mas eu nunca recebi treinamento. Como é que eu vou conseguir acompanhar? Como é que eu vou conseguir entregar esse trabalho, esse resultado para a empresa? Não tem sentido, né? Então, é de suma importância que todos os funcionários recebam treinamento do software em suas respectivas atividades e setores, né?
geralmente o funcionário ele recebe apenas único e exclusivamente acesso à sua linha de trabalho, tá? Professor, não recebi treinamento, e agora? Pode ter certeza, vai dar errado, né? Aprender só até acontece, mas que dá um trabalhinho vezes 10 dá. Então, é muito importante isso aí. Definir claramente os diversos papéis na implementação do sistema, através da união de conhecimentos e esforços para o alcance do sucesso, né? Seguinte, não funciona, né? Só um segundo. Não funciona a implementação se não houver de uma participação mútua, né? Não tem como o sistema ser implantado sendo de tomada a decisão de um único indivíduo. E tem, se a gente estiver falando de uma empresa de pequeno porte, tem 3 funcionários, com certeza o dono aí vai conhecer tudo, mas eu estou falando aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam que eu vou estar falando aqui de um âmbito maior, né? Não tem como uma única pessoa ter total domínio e controle de todos os setores, né? Então, é baseado nessa ideia que a gente diz, né, que apresenta que é preciso essa união de conhecimentos de todo o sistema da empresa e vice-versa, refletindo sobre a realidade atual da empresa ou a utilização das melhores práticas. É comum a gente receber um software pré-pronto. Hoje, se você botar no Google software para supermercado, software para frigorífico, software para empresa automotiva, software para comércio, software para salão de beleza, você acha? Hoje já existe um softwares diversos, né? Softwares específicos para cada tipo de negócio, né? Para cada tipo de gestão de negócio. Só que uma das principais coisas que a gente mais sente dificuldade é a possibilidade de uma adaptação, digamos assim, do software à empresa. Geralmente a gente recebe o software pré-pronto e fica naquela luta ali, né? Tem que encaixar isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem que dar certo com esse, tem que dar certo com aquele. Não. Muitas demandas, vou até usar um exemplo aqui, pronto, prático, real, o AVA, né? Hoje o AVA, a gente, sempre que tem alguma dificuldade, né, a gente vai lá, abre um junto à coordenação e diz, a gente acha que se tivesse tal e tal melhoria no sistema, teria um ganho produtivo em Y caso, em Y situação. E por aí vai, né? Pronto, um dos exemplos que eu posso até citar, que hoje é uma das solicitações que a gente fez, né? E que eu acredito que também é de interesse do próprio aluno também, a questão do, quando vocês enviam uma atividade para mim, vocês só podem enviar um arquivo, né? Você lembra que a gente fez muito isso no semestre passado? E a gente pediu que pudesse ser enviado diversos arquivos lá naquele painel de resposta, né? Então, hoje a gente aguarda essa adaptação do software, né, do AVA, do Sistema Integrado de Faculdade, para atender essa demanda que a gente repassou para eles. É um exemplo de adaptação que eles precisam ter também, né? Escolher a consultoria adequada. Não adianta eu ter, por exemplo, hoje a gente tem lá a consultoria lá do Sistema Faculdade, né, por exemplo. Não adianta eu contratar uma consultoria que é acostumada a trabalhar com indústria para vir aqui resolver uma coisa de uma área de serviço. Pode funcionar? Pode funcionar, mas com certeza vai passar bem mais dificuldade, né? Então é muito importante que você contrate, né? Busque por empresa especializada na sua área. Simplificar em todos os sentidos na definição de modelos, no desenho da solução e na própria implementação do sistema. Quando ele fala simplificar, é o quê? Tornar aquilo prático, né? Sem muitas abas, sem muita rodeio, sem opções demais que venham gerar dúvida. Quem tem que ter todo esse leque de várias abas, de vários isso ou vários aquilo é quem? É a equipe pessoal de gestão e vai tentar aprimorar relatórios, tabelas e afins. A ideia é o quê? Simplificar o modelo de aplicação do software. Por quê? Para ficar mais fácil a aplicação do indivíduo, né, do treinamento e da efetivação do indivíduo na tarefa, tá? E na própria implementação no geral, né? A gente saber que aquilo ali está acontecendo e está bonitinho, direitinho,
sem muitas dificuldades, digamos, tá? E só um segundo. Boa noite, Jobs. Só um minuto. E por último aqui, último aspecto que ele vai citar é conseguir a participação ativa dos gerentes e também, né, acrescenta aqui, é muito parecido lá com o primeiro ponto, os diretores. Não adianta só chegar da ordem de implantação se eles também não tiverem a devida participação. Segue muito lá a lógica do que eu já falei, tá? A recomendação é que a decisão de implantar o RP só seja tomada com base em um fluxo de caixa positivo, porque o período de retorno do investimento é muito longo, e o investimento geralmente é muito grande. Então vamos discutir isso aqui. Ter um software muitas vezes custa caro, mas é um caro que não é caro pouco, não, é um caro muito, certo, pessoal? Geralmente vai trazer aí um impacto financeiro para a empresa. Então, assim, qual é a dica que a gente dá? Só adquira o software, né, ou algo do tipo, digamos assim, só implanta um RP se de fato você tiver folgado, né? Como a gente fala aí, com caixa positivo. Por quê? O retorno advindo de um software são anos e anos. Imagine que aqui você transformar a sua planilha do Excel ou então o seu caderninho de anotação num software. Vai gerar dinheiro? Vai. Como? Com ganho em tempo, com ganho em velocidade de resposta na informação, né? Com acessibilidade, digamos que facilitada. Só que tudo isso aí vale dinheiro, só que é uma coisa muito longa. É aquele negócio assim, você vai, em cada decisão que você vai tomando, em cada pesquisa, por exemplo da pesquisa. Cada pesquisa que você faz, é 10 centavos que você ganha ali, é 20 centavos, é R$ 1, sei lá, só exemplificando. Então, são pequenas facilidades que vêm no seu dia a dia e você só vai sentir diferença ao longo de muito tempo. Por exemplo, vamos dar o um exemplo aqui do AVA, né? Eu poderia todos os dias criar uma pasta no meu computador para gravar o arquivo que eu anexei na aula tal. Não, tá lá armazenado em nuvem, eu tenho acesso, você tem acesso, todo mundo tem acesso a qualquer hora, em qualquer momento. Ah, professor, qual é o benefício disso? Financeiramente falando, a gente não consegue enxergar, mas é ganho de tempo, é ganho de organização, é controle, é a gestão do material, entendeu? Então, isso aí a gente só sente de fato impacto com o tempo. Os custos de integração e os testes entre o pacote RP instalado e os outros softwares comparativos existentes na empresa devem ser estudados caso a caso e ser encontrada uma solução para correta integração. Pessoal, isso aqui é uma caixa preta, tá? É um mundo obscuro na implantação de RP. Por quê? É muito raro, certo? Não é simples, não, foi comum. Um software ter exatamente a mesma linha de comunicação, de geração de arquivo dos que já era, do que vai ter ou do que já gera o próprio software que a empresa trabalha. Né? Como assim? Geralmente cada um arquivo com uma linguagem. Por exemplo, você vê o Word, né? Quando você gera um arquivo do Word, aparece o que lá no final? Ponto .doc. No Excel, ponto .x, acho que é XC, né? E por aí vai. Cada arquivo tem uma nomenclatura específica. Só que quando você vai gerar também um arquivo desse do software, imagine que no seu atual software tem lá cadastrado 1.000 produtos, o estoque desses 1.000 produtos, o fluxo desses 1.000 produtos, entrada, saída e tal, aí tudo. Agora imagine você pegar um software agora do zero e ter que transcrever, né? Vou usar essa expressão. Ter que digitar lá tudo que já tem nesse outro aqui. Porque simplesmente o arquivo, né, que vai ter disponível gera em um software, não consegue ser transmitido diretamente para o outro. Isso é muito comum, né? Então, é uma situação sempre que merece ser estudada. Muitas vezes, né, as empresas optam nem por não ter determinados softwares, devido por saber que a geração de arquivo daquele material a longo prazo pode gerar dificuldades, tá? Hoje tem arquivos, por exemplo, arquivos da linguagem SAP, né? Vai ser talvez um dos mais aplicados no mundo, que é o que a Petrobras usa, né? Então, muita gente hoje em dia tenta
correr para um ou dois tipos das principais, só que elas são extremamente caras, né? Só vale para empresas de grande porte, vale ressaltar. Porque vocês conseguiriam se comunicar com qualquer outra empresa que tivesse a mesma linguagem nos arquivos, tá? O Supply Chain Management, tá? O gerenciamento da cadeia de suprimentos, é o sistema cujo recurso permite a integração de uma empresa com as demais organizações envolvidas no processo produtivo, clientes e fornecedores, buscando otimizar o funcionamento como um todo, com reduções de custos e ganhos de produtividade e qualidade. O SCM já vem incorporado modernos sistemas de RP, né? A gente também conhece, ou vai conhecer também, na verdade, né? O, o CRM, né, que ele vai dizer aqui que é o gerenciamento das relações com o cliente, né, que está assumindo um papel muito importante dos departamentos de marketing, que também utilizam a expressão de marketing de relacionamento para os conceitos apoiados para essa nova ferramenta. CRM já vem incorporado os modelos sistema RP. Eu citei aqui no final essas duas ferramentas, tá? Porque são sistemas de integração de gestão que já vem sendo utilizado há muito tempo, digamos assim, dentro do próprio RP, né? Foi meio que faz parte da evolução junto do RP. Esse aqui se especializa em cadeia de suprimento, né? Nos recursos, digamos, da empresa, e esse aqui com relacionamento, né? Com os clientes, e muitas vezes também se aplica a fornecedores, mas a maioria das vezes com o cliente, tá? Então, são exemplos, esses dois aqui são exemplos de ferramentas, software, né, que já estão sendo utilizados dentro do RP, que tem como funcionalidade específica, né, no caso esse aqui de cadeia de suprimento e no caso esse aqui de gestão de relação com o cliente, tá? Deu para entender mais ou menos o que é o RP, né, pessoal? Vai ser um software, certo? Vai ser a aplicação, por exemplo, o que é o sistema RP? É o software que faz a gestão integrada de toda a informação de todos os departamentos da empresa. Só que, por exemplo, qual era a minha ideia hoje, né? Até deixa eu compartilhar aqui com vocês no Ava. Rapidinho. Parar aqui. Compartilhar a tela. Cadê? Vamos visualizar. Atividade. Oxente, sumiu. Oh, meu Deus. Embaixo. Aqui. Eu coloquei aí para vocês. Leandro, Oi. você já fez a chamada? Não, vou fazer agora, nesse minuto. Tá só esperando terminar aqui. Tá bom. Fazer agora. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Ó, tá disponível aí no Ava de vocês, né? Na opção atividade, né? A aula vindo 8, atividade de envio e tal. Eu coloquei aqui no resumo da atividade, sugestão, né? Na verdade, não é uma regra, mas é a lógica, tá? Para o passo a passo de implantação do RP, né? Que é o sistema RP, na verdade. Vou implantar, vou botar aqui sistema RP Empresas. E ele vai citar aqui, ó, passo 1, identifica o problema, passo 2, define o objetivo, 3, avalie as opções, 4, a transferência dos dados do atual para do que você treina hoje para o que você aplicaria, né? Verificar se aquilo ali de fato vai funcionar, a aplicação do conhecimento e da tecnologia disponibilizada pela empresa, testes para analisar se o software está rodando, e o suporte contínuo, que é um ciclo contínuo para acompanhar o, os resultados, digamos assim, resultados e possíveis melhorias. Pessoal, qual é a minha ideia, tá? Eu sei que para a gente, deixa eu parar aqui a gravação.